Como anda a sua relação com liberdade? É uma queridinha pessoal por aqui. Talvez a liberdade seja um dos elementos mais importantes para mim. A minha grande busca por poder acessar mais liberdade, gerar liberdade. Eu te recomendo que você comece escolhendo o seu elemento. Qual é aquela coisa que é extremamente importante para você a ponto de direcionar o rumo da sua vida? Escolhe uma para começar, embora eu ache que no fundo são elas que nos escolhem. Mas começa com uma para você começar a elaborar. Que não necessariamente esse elemento vai ser 100% positivo na sua mente logo de início. Isso porque cada pessoa tem uma referência, uma definição, um entendimento do que é aquele atributo. Cada pessoa entende liberdade de uma forma completamente distinta. Além disso, se você aprendeu que não pode ter muita liberdade, ou assim, não é tão boa assim, um pouquinho, na dose, na medida, você provavelmente está trazendo algumas distorções do que você aprendeu, que era ruim ter muita liberdade. Mas quando você encontrar o seu elemento e você se relacionar com ele de forma mais profunda, você vai ver que não há atributo negativo. Se for uma virtude, se for algo extremamente positivo, não tem como isso ser ruim na sua vida. O que acontece é que a gente aprendeu essas distorções e aprendeu que muita liberdade faria uma pessoa irresponsável, por exemplo. Mas isso não tem nada a ver com a liberdade, isso é uma falta de responsabilidade, isso é de outra categoria, isso é um problema de um outro elemento. Procure este elemento que vai guiar a sua vida, para que você se relacione de forma cada vez mais profunda. Na minha vivência com a liberdade, eu fui entendendo tudo que não era liberdade e tudo que era liberdade. E como seria se eu vivesse cada vez mais liberdade? Isso me privaria de alguma coisa importante? Algumas pessoas acreditam que uma pessoa com muita liberdade não teria compromisso, não teria relacionamentos. Eu não vejo dessa forma. Eu já vejo de outra, eu vejo como é que a gente teria relacionamentos respeitando a nossa liberdade. Como é que a gente pode amar e ser livre e deixar que os outros sejam livres? Mais do que deixar, estimular que eles sejam também livres. Você já pensou se duas pessoas muito livres escolhem estar juntas para caminhar juntas? Aí a gente tem liberdade e compromisso andando lado a lado. Eu tomei essa decisão na minha vida, que eu acessaria a liberdade, que um dos grandes objetivos da minha vida era se libertar cada vez mais. Quão livre eu consigo ser? Só que é importante que a gente não confunda com estereótipos. Teve uma fase da minha vida que eu estava nômade. Eu estava assim, bem soltinha, sem país para morar, sem casa. Eu tinha uma malinha, um laptop e grandes sonhos na cabeça. Algumas pessoas que me conheceram nessa época, quando eu resolvi fincar uma bandeira e fazer uma moradia, de voltar a morar em São Paulo, essas pessoas que haviam me conhecido naquela época falaram: nossa, mas agora você vai ter uma casa? Eu achei que você era uma pessoa super livre. E eu falei para elas: e quem disse que não dá para ser livre morando numa casa? A mesma coisa para relacionamentos. Algumas pessoas acham que para ter muita liberdade não pode ter relacionamento. Não pode ter casa fixa, não pode ter trabalho. Quem é que disse que pra gente ser livre a gente tem que ser um lobo solitário? Você pode ser um lobo solitário se você assim quiser. Mas não é a liberdade que vai te impedir de ter relacionamentos, inclusive duradouros, se você quiser. A liberdade, para mim, não vai dizer o que eu tenho que fazer, quais são os símbolos que eu tenho que ter para ser uma pessoa livre. Ela me mostra, inicialmente, todos os aspectos da minha vida onde eu estou me sentindo presa, onde eu estou apegada ou eu estou gerando apego. Ela me mostra todas as oportunidades que eu tenho de me libertar.
É muito mais uma libertação de mente, de consciência, do que uma libertação no sentido de não ter bens físicos. Não é sobre um minimalismo e não ter nada. É sobre como eu me relaciono com as coisas, com mais apego ou com menos apego. Isso me liberta, isso me gera liberdade para eu fazer o que eu quiser. Eu posso comprar um microfone, uma câmera, isso me liberta para poder gravar os conteúdos que eu quero. Então isso gera liberdade em mim. Ou a minha casa me prende para eu não viver meus sonhos porque eu não posso mudar de cidade porque eu tô muito apegada a ela. Experiências muito diferentes. Eu te recomendo que você escolha o seu elemento e vá se relacionar profundamente com ele. Vai entender, vai se perguntar, pergunta aos ventos, pergunta aos céus, pergunta às pessoas à sua volta. O que é isso? O que não é isso? E cada resposta que elas forem dando, questione, será que isso faz sentido para mim? Talvez você possa descobrir o que é a leveza e também o que não é. Você pode pesquisar sobre a leveza. Algumas pessoas acham que a leveza é não ter desafio. Aí estamos falando do processo de evitação de desenvolvimento e crescimento. Mas a leveza, assim como a liberdade, pode ser a tonalidade, o lugar a partir do qual você realiza as coisas, como você se sente ao realizar essas coisas, inclusive os desafios que vão te fazer crescer. É isso por hoje. Se você quiser compartilhar o seu elemento que você quer explorar ou você já tem explorado há um tempo, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber qual é a pesquisa do momento, qual é a sua busca, qual elemento você quer trazer com muita intensidade e profundidade na sua vida. É isso por hoje e até o próximo vídeo.